Está um dia frio, escuro e ventoso. Bom, mas isso não quer dizer que daqui a 1 hora ou 2 não faça um sol esplêndido. Estou a falar-lhes na Ilha do Faial, esta cidade que está diante de nós é a cidade da Horta, e dizem que aqui é a terra das 4 estações no mesmo dia. De manhã pode ser inverno, primavera ao meio-dia, verão no meio da tarde e o outono vem à noite. Tudo pode acontecer aqui. Por isso, e apesar deste tempo, está mesmo gelado, podem querer agora, vamos dar uma volta a toda a ilha. Ela também não é muito grande. A Ilha do Faial tem 173 quilómetros quadrados. Forma um só concelho, com cerca de 15 mil habitantes. Tem uma cidade, que é a Horta, e depois tem, ao todo, são 13 freguesias. Vamos dar uma volta à Ilha do Faial. A primeira povoação que encontramos é a Feteira. É uma terra de agricultores, aqui o solo é bom. Tem aqui um pequeno porto, mas o porto é só para ajudar. Eles têm barcos pequeninos, vivem principalmente da terra. É nesta costa baixa do sul que está o aeroporto da Horta. É um aeroporto bom, aliás vai ser ainda muito ampliado, vai ser um grande aeroporto. Foi inaugurado em 1971, portanto tem 28 anos. E devo dizer, aqui é um avião que sai daqui e vai direto a Lisboa. Bom, e não é muito caro. O voo ida e volta daqui a Lisboa são 32 contos, 270. Reparem, por 32 contos, 270, é possível visitar esta linda cidade e essa outra maravilha que é a Ilha do Pico. Bem, eu bem sei que a travessia do canal ainda custa 450 escudos. Também não é muito. E podem crer que vale a pena. Este aeroporto é o que hoje resta da função que a Ilha do Faial teve ao longo dos tempos. Um entroncamento do novo e do velho mundo. Um lugar onde todos os caminhos se encontravam. É isso que fez a celebridade da Ilha do Faial. Podia-se dizer Faial, coração do mundo. A costa, virada ao sul, termina neste estranho monumento que é o Morro de Castelo Branco. E não é castelo nenhum, mas realmente visto ao longe dá a ideia de um castelo. E como a cor dos rochedos é clara, os primeiros habitantes chamaram-lhe, talvez com saudades da sua terra, Castelo Branco. Ainda hoje é Castelo Branco que isto se chama. Agora daqui podem avistar toda a costa virada ao oeste. Acho que avista um casario, é o Varadouro. O Varadouro é uma espécie de praia aqui do Faial, e depois na ponta, onde acaba, é o famoso vulcão dos Capelinhos. Vamos até lá. A erupção começou em 1957 e durou 13 meses. Foram realmente 13 meses de pavor, porque ninguém imaginava as proporções que isto ia tomar. Atrás de mim veem a falésia. Aquele era realmente o limite, era ali que o mar batia. O vulcão veio fazer este monte novo que está agora aqui na nossa frente. Tudo isto foi acrescentado pelo vulcão. Aliás, foi assim que os próprios Açores
nasceram gigantescas erupções que ao longo do tempo se tornaram em terra habitável. O vulcão causou vários estragos. Está aqui deste lado o que era o antigo farol, para verem o que foram os estragos causados pelas cinzas vulcânicas. Este prédio do farol tinha 2 pisos. As cinzas cobriram completamente. Agora, do piso de baixo, já só se avistam uns restos de janelas. Na ponta dos Capelinhos, a costa inflete para norte e a paisagem muda completamente. Eu agora estou-lhes a falar aqui num sítio, uma freguesia da Praia do Norte. A costa é alta, abrupta e é um lugar que tem sido martirizado. Ainda em 1998, a ilha foi sacudida por um terremoto que deixou muitas feridas. Estas casas completamente caídas ou a esbarrondar-se são do terremoto de 98. Bom, mas a paisagem é de uma extrema beleza. Esses grandes mirantes sobre o mar é de extrema beleza, podem crer. É também na costa norte que ficam os cedros. Os cedros são uma das freguesias mais antigas da ilha e dessa antiguidade conservam esta coisa curiosa. Uma igreja que tem, como veem, um pórtico manuelino. Sabemos que aquilo foi concluído em 1597. Depois a torre é do século XVIII. A igreja, que está deste lado, é do século XX. Foi, creio que, inaugurada em 1977. Uma coisa de arte nova. É de arte nova porque o templo antigo, que era do século XVI, como o pórtico, ardeu. Parece que o sacristão esqueceu-se de apagar uma vela. A vela pegou fogo ao castiçal. O castiçal pegou fogo ao altar. O altar pegou fogo à igreja e o que era realmente uma das coisas mais antigas da ilha do Faial desapareceu numa noite. Bem, depois fizeram aquilo. É claro, há quem goste, há quem não gosta. Aqui a população dos Cedros diz-me que não gosta, diz-me que, enfim, pede até que eu comunique o seu protesto, o que eu não faço, porque nisto de gostos, acho que há gostos para tudo. E realmente, se a outra igreja ardeu, o que é que eles haviam de fazer? A seguir aos Cedros e também a olhar para o norte ficam 2 freguesias, o Salão e a Ribeirinha. Uma e outra foram terrivelmente martirizadas pelo terremoto de há 2 anos. Este cenário espantoso que estamos a ver é tudo quanto resta da igreja matriz do Salão. Isto são as pedras dos arcos, isto são fragmentos da talha dos altares. Vê-se aqui no chão ainda a renda que recobria os altares. Além está a pia de água benta, o altar-mor, aquela coisa mais alta, aquilo é o píncaro da torre, porque a terra abriu-se e engoliu a igreja. A igreja foi literalmente metida no ventre da terra. Já lá vão 2 anos e isto está assim. É claro que aconteceu com o sismo, 3.500 pessoas ficaram sem abrigo.
o governo dos Açores teve primeiro que acudir aos vivos. Fizeram-se habitações rapidamente, reconstruiu-se muita coisa, mas já lá vão 2 anos e ainda está muito por fazer. Eu estou a falar isto não leva nenhuma censura a ninguém, a não ser talvez a nós próprios. Preocupamos-nos tanto com as catástrofes que acontecem ao longe e até nem reparamos numa catástrofe ocorrida há tão pouco tempo e aqui ao pé de nós. Isto continua por terra. As casas continuam muitas por fazer. Também é preciso acudir depressa à Ilha do Faial. Na aldeia da Ribeirinha, outra sede de freguesia, os resultados foram igualmente graves. Estamos agora em Pedro Miguel, que é a sede de uma freguesia. Aqui a igreja, na altura do terremoto, só caiu uma das capelas laterais. Bom, mas dias depois, mãos criminosas e nunca encontradas pegaram-lhe o fogo e hoje a igreja é isto que se vê, é realmente uma ruína acabrunhante. A última freguesia, antes de entrarmos na horta, é a Praia do Almoxarife. Esta foi mais poupada, é um lugar de vilegiatura, é aqui que no verão se reúnem as famílias da horta, é realmente um lugar com muito encanto. Completamos o périplo da ilha. Vem agora ao fundo, outra vez, o Monte da Guia de onde partimos. Demos a volta toda e estamos agora aqui na Espalamaca. E vêem diante de nós a cidade da Horta. Vamos entrar na cidade, mas antes disso, quero levá-los a uma freguesia que não pode ficar esquecida. Os Flamengos. Esta aldeia dos Flamengos está ligada à instalação aqui de uma colónia de homens vindos da Flandres. Bom, isso deu origem a uma das lendas curiosas da história açoriana. Em muitos livros se lê que houve aqui milhares de flamengos, era uma altura em que toda a gente falava ao Flamengo. Não tem qualquer verdade, tudo se reduz a isto. O primeiro capitão donatário da ilha, quando a ilha não tinha quase ninguém, tinha uns casais miseráveis por aí a rotear, foi realmente um flamengo, um Josse Urtere, ou Urtere, que à portuguesa se dizia Jorge Dutra. O Jorge Dutra, para casar com uma criada da nossa infanta, Dona Beatriz, tinham que lhe dar um dote. Bom, e então fizeram-lhe esta proposta. Olha, casas com esta rapariga e damos-te uma ilha. A ilha foi esta. Isto é o dote para ele casar com uma criada de uma infanta portuguesa, Dona Brites. A verdade é que ele veio realmente para aqui, instalou-se, teve uma numerosa família, numerosa, ainda hoje há descendentes dessa família que se revelou ilustre, mas teve muita dificuldade em arranjar quem trabalhasse a terra. A certa altura faz uma tentativa de recrutamento de trabalhadores na Flandres e vem realmente um grupo
há uma fonte que diz que eram 15 flamengos que vieram. Mas é claro, não faltam fantasias a dizer que foram milhares, que foram muitos navios, não. A notícia que temos é que eram 15 homens que se instalaram neste vale. Este vale era o melhorzinho que havia na ilha. Corre uma ribeira, as terras, portanto, tinham água. A verdade é que os flamengos não se adaptaram. Ao fim do ano, revoltaram-se, correram atrás do capitão Donatário. O capitão teve que fugir para Lisboa e os flamengos tiveram que ser metidos na ordem. Não sei o que lhes aconteceu. Naturalmente, uns ficaram, outros fugiram, outros terão sido castigados. Algumas famílias ilustres aqui, como realmente essa dos Dutras, do Van der Hagen, que é um homem que vem introduzir aqui a cultura do pastel, dos Goulares, dos Bruns, essas famílias mais importantes podem ter relação realmente com os flamengos. Mas o resto, toda esta gente que veio finalmente a rotear e estabelecer aquelas aldeias que vimos, eram portugueses. Eu não vim aqui aos flamengos há algum tempo e agora vejo que a aldeia foi também atingida com toda a força pelo terremoto e que 2 anos depois continua um montão de ruínas. Não sabia, e foi para mim uma grande surpresa, ver que o terremoto tinha tido consequências tão trágicas e que se fez ainda tão pouco para lavar estas cicatrizes. Isto é uma situação que nos deixa a todos envergonhados. O século XVI é o tempo do desbravamento da terra, do aparecimento das primeiras aldeias. Bom, mas já no século XVII, a seguir à restauração, porque antes da restauração isto estava sob o domínio de Castela e, portanto, os ingleses não podiam passar por aqui. Nem os ingleses, nem naturalmente os das colónias americanas. Mas depois da restauração, isto transforma-se numa escala de toda a navegação à vela que da América se dirige para a Europa ou da Europa se dirige para a América. Depois dos navios à vela, vêm os navios a carvão. Havia muitos que já chegavam aqui a queimar a mobília. Pois bem, havia aqui grandes depósitos de carvão que permitia continuar a viagem até a Europa. Depois da navegação a carvão é o tempo do cabo submarino. O telégrafo levava as notícias do velho para o novo mundo e do novo mundo para o velho mundo, mas através de cabos estendidos no fundo do mar. Muitos desses cabos amarravam aqui. O cabo submarino tinha uma das suas principais estações aqui na Horta. Amarravam aqui cabos vindos de muitos países. Quando acaba o cabo submarino, vem o tempo dos aviões. Mas quero dizer que desse tempo da navegação ficou um vestígio. São os iates. Nos meses de verão, a partir ali de abril, tem centenas e centenas de iates e cada um deixa pintada depois na doca a lembrança da sua passagem. Mas a seguir vêm os aviões. Há uma história da aviação. Claro, os aviões saem da América, chegam para a Europa. O primeiro voo é feito com o apoio de uma esquadra. Eles de 50 em 50 milhas puseram um destroyer. Era quase uma ponte de destroyers. Cada destroyer podia ver o voo com o binóculo até que o outro destroyer o avistasse. Nesse desenho veem perfeitamente, há 21 destroyers para cobrirem 1200 milhas. Portanto, é um de 50 em 50 milhas. Depois já vinham os hidroaviões. Como não havia pista terrestre, aterravam no mar. É claro que quando o mar estava agitado, não podiam levantar voo. Eles só levantavam o voo quando o mar estivesse como o lago.
Bom, eu queria terminar o programa a contar-lhes essa história. Em dezembro de 1939, muitos americanos regressavam, e ingleses, residentes na América, iam para a sua pátria para passar a noite do Natal e o dia de Ano Novo. Vem um avião, mas é claro, estava aqui uma ondulação muito grande e ele não pôde levantar voo. Na semana seguinte vem outro, mesma coisa. Terceira semana, terceiro avião, a mesma coisa. E eles, desesperados, estavam a ver que não podiam ir passar o Natal a casa. Bom, e não foram. Nem o Natal, nem o dia de Ano Novo. Passaram-no aqui, na cidade da Horta. Para se distrair, nessas longas semanas, eles publicavam um jornal de parede. Eu vou-lhes ler o comunicado de um dos jornais depois do dia de Ano Novo. Nunca calculávamos ter de passar o Natal no Faial, e ainda menos o primeiro dia do ano. A simples ideia tinha horrorizado todos, que apressadamente se dirigiam para casa, para junto dos são queridos passar a noite do Natal. Mas a amabilidade, a simpatia, a hospitalidade e a cortesia de cada um e de todos os habitantes da ilha vieram limitar o nosso sofrimento. Foi isso, ainda mais que a beleza do lugar, o que nos encheu de admiração e reconhecimento. Esta amizade, esta assistência que encontramos em todos os faialenses é alguma coisa difícil de ser cedida em qualquer outra parte do mundo. Nós, americanos, que tanto devemos aos bravos marinheiros portugueses de outros tempos que abriram o nosso continente, temos agora que juntar mais esta gratidão. Conseguiram dar-nos a impressão de estarmos na nossa própria casa, quando a ausência das famílias era tão dolorosa de sentir. São palavras muito bonitas e continuam a ser verdadeiras. Mas eu não queria acabar sem me referir a um outro aspecto do Faial. Em parte nenhuma de Portugal se fala um português mais puro, mais correto, mais bem articulado do que nesta ilha. Esta gente parece que nasceu para falar bem, e a isso devem alguns faialenses ilustres os altos postos a que chegaram. Atrás de mim veio uma estátua. Era um rapaz de famílias não notáveis, filho de uns pequenos agricultores, fez-se bacharel em Coimbra, veio para aqui ensinar filosofia, pronuncia-se pelo liberalismo quando Dom Pedro está na terceira, e é ele, quem depois acompanha Dom Pedro, convence Dom Pedro a elevar a sua pequena vila à cidade. É assim que nasce, em 1833, a cidade da Horta. Vai para o governo, é um homem sério, aprumado, inteligente, com muito método e que se recusa a ter partido. Ele não é daqui nem dali, ele é um homem ao serviço do país. Isso levou aos mais altos postos e deve o título de Duque. Este filho de pobres camponeses chegou a Duque, Duque de Ávila, que era o seu próprio nome, ele chamava-se António José de Ávila, e de Bolama. Bolama porque a ele se deve que, apesar dos ingleses nos terem arrebatado aquilo que depois foi a Guiné Portuguesa, uma sentença arbitral do presidente dos Estados Unidos restituiu essa parcela a Portugal. Isso é inteiramente o trabalho de António José de Ávila. Um outro vulto notável é
Manuel da Arriaga, um presidente, tem as mesmas características. Ele chega a presidente porque é um grande tribuno, domina admiravelmente a palavra portuguesa, subjuga os comícios, impõe-se às Assembleias Republicanas e é o primeiro presidente eleito em Portugal. Foi Presidente da República entre 1911 e 1915, período extremamente difícil, com metade do país a puxar para um lado, a querer romper com tudo quanto era passado, a outra metade do país a querer ser conservadora, a amaldiçoar os que queriam estragar o país do passado, e o Presidente, no meio, equilibrado, ponderado, superior. O Presidente é o homem que não é de um nem de outros, é um homem que tem de representar a todos. E Manuel da Arriaga compreendeu perfeitamente que esse é o papel do Presidente.